Hoje eu quero bater um papo retíssimo com você para tentar fazer você refletir algumas coisas e trazer você a um nível de consciência diferenciado. É isso que a gente muitas vezes faz na mentoria. Um dos grandes papéis da mentoria é trazer o mentorado a uma consciência, a um nível de consciência que muitas vezes ele não está conseguindo despertar, não está conseguindo enxergar. Eu vejo muita gente hoje em dia com medo de se decepcionar, né? Eu acho que a nossa vida ela passa por tantas batalhas, tantas lutas, que as pessoas elas vão ficando cada vez mais receosas nos seus relacionamentos, mais fechadas, muitas vezes também para novas relações, porque já houve muita decepção, já houve muita perca, né? Perda. Muita gente já foi traído, traída mesmo. Isso gera feridas assim muito profundas, né? A mentira, a traição, o engano. Isso nas relações vão acontecendo, parece que hoje tem acontecido cada vez mais, e as pessoas elas vão se afastando, se fechando, se trancando em suas próprias vidas, né? Criando ali uma coluna, um grande muro, uma barreira para não deixar ninguém passar, e você começa a ver hoje pessoas vivendo cada vez mais sozinhas. Lógico que isso não é geral, né? Não dá para generalizar, mas é um comportamento típico de muita gente que já sofreu decepções, né? Traições e tal. Isso gera medo. Conversando uma vez com uma pessoa, ela disse: olha, eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento, para mim tá bom, eu não já vivi, já sofri tanto que hoje eu não quero mais passar por isso e estou muito bem desse jeito. E aí eu fiz a seguinte pergunta: você não quer ou você não confia que possa viver um relacionamento sem ser traída, sem sofrimento? Aí ela ficou pensando e tal, e eu perguntei, fiz uma outra pergunta. Eu perguntei: e se você tivesse a certeza de que num novo relacionamento você pudesse realmente ter a convicção, a certeza de que você não ia sofrer, de que você não ia ser traída, de que você não ia passar por decepções, você queria ou não? Aí ela disse: lógico, lógico que eu queria. Eu digo: então você quer. A verdade é que você quer, a questão é que você não confia mais, né? Você dizer que não quer, você está enganando a você mesmo, você quer, mas você está tentando estabelecer uma condição de, de perfeição, de não ser traído e tal, né? Beleza, por que eu trouxe esse assunto para você aqui? Porque sabe qual é a maior traição que muita gente tem vivido e não tem se dado conta? São pessoas que têm traído a si mesmo. Eu não sei se essa frase ela caberia no plural ou no singular. Pessoas que traem a si mesmo. É aquela pessoa que não confia em si mesmo. Ela é aquela pessoa que é cheia de sonhos, é cheia de vontades, é cheia de virtudes, mas ela não consegue confiar em si mesmo. Ela se sabota, ela se trai, ela se tranca e ela tem toda a possibilidade de viver uma vida linda, ela tem capacidade, ela tem talentos. Muitas vezes tudo isso que eu estou falando é visto pelas pessoas que estão ali perto dela, mas ela se trai em não acreditar nela mesma. Eu estou falando de homem, de mulher, sabe? Pessoas que não conseguem mais investir no seu potencial. Pessoas que têm uma voz de intuição, têm uma voz de direcionamento ali dentro delas, sabe do que gostam, sabe o que faz feliz, sabe o que realmente traz o melhor delas à tona, mas elas não conseguem se entregar, elas não conseguem, apostar, elas não conseguem se envolver no projeto quando se trata de si mesmo, quando se trata de si mesma. Cara, como isso é triste, a gente vê uma grande quantidade de pessoas que deixa de acreditar em si e acredita em tudo que os outros dizem, sabe? Deixa de acreditar num sonho seu para trabalhar
às vezes como colaborador, como funcionário, num sonho de outra pessoa. Deixa de acreditar num projeto seu, num projeto que alegra seu coração, num projeto que lhe traz, sabe, alegria, entusiasmo, para simplesmente acreditar no sonho dos outros. Deixa de acreditar naquilo que pensa sobre ela mesma e passa a acreditar naquilo que as pessoas dizem sobre ela, mas na verdade pessoas que nem a conhecem. Pessoas que não conhecem completamente as suas virtudes, as suas partes internas, os seus sonhos, os seus desejos mais profundos. Dá para entender? E isso é uma grande traição, quando você trai a si mesmo. Quando você nasceu com tudo, cara, você tem capacidades, você tem um brilho, você tem a graça, você tem um talento, você tem um dom, só que você se sabota traindo a você mesmo porque confia muito mais nos outros do que em você. Muita gente chega para mim e diz assim, Filipão, se você não tivesse parado naquela época lá no Forró Moral, você hoje talvez seria mais do que não sei quem ou não sei quem, você seria hoje um dos maiores nomes do forró. E eu estava pensando nisso hoje de manhã, foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Sabe uma coisa que eu nunca fiz? Quer dizer, talvez já tenha feito, mas já tem um bom tempo. E eu acho que na maioria das vezes, eu conduzi a minha vida desse jeito e nunca me permiti foi trair as coisas que eu creio dentro de mim. Sabe? Ter a convicção de algo, que aquilo era para mim e eu simplesmente ir pelo que os outros estavam falando. Quando em 2008 eu resolvi parar, sair do Forró Moral e eu acho que em 2009, comecinho de 2010 eu dei uma pausa na minha carreira mesmo, é porque eu estava convicto de que aquilo era o melhor para mim. E eu não tenho nenhum arrependimento, eu não estou aqui gravando esse vídeo para justificar não. Eu estou querendo trazer uma reflexão de que eu nunca me arrependi das coisas que eu fiz seguindo o meu coração. Dá para você entender? Eu não estou falando de emoção, não. A gente precisa aprender a diferenciar as emoções, aquela coisa que a gente vai na força, no calor da emoção, no momento, vai e faz. Já cometi muitos erros e desses eu me arrependo. Mas nenhuma vez eu me arrependi de ter agido seguindo o que eu estava sentindo verdadeiramente no coração. Nenhuma vez. Eu não guardo arrependimentos de nenhuma decisão que eu tomei. Isso é uma análise minha, sabe? Isso é uma análise de vida minha. Isso é uma reflexão profunda que eu faço na minha vida. Todas as vezes que eu sigo o meu instinto, a minha intuição, eu chego num lugar agradável, eu chego num lugar de felicidade, eu chego num lugar de alegria, eu chego num lugar de satisfação, de realização. Agora preste atenção, pode não ser um lugar de realização na visão dos outros, mas para mim é extremamente importante aquilo. Então você precisa começar a entender que as grandes realizações da sua vida não estão nos lugares que os outros pensam, esperam, querem para você. Você precisa se desligar, se soltar dessas coisas que você foi se apegando, se pegando durante a vida e que construíram ou que vão construir, uma vida sem sustentabilidade, sem solidez. Então, tudo é muito superficial, todo prazer ou toda realização ou todo sentimento de vitória é muito superficial porque não é sobre você, não veio lá de dentro de você, entende? Não veio lá de dentro, você não tem noção do quanto eu me sinto feliz em poder fazer um trabalho como esse aqui na Jornada da Sabedoria. Não importa quantas pessoas vão assistir, não importa para mim. Que maravilha se um dia esses vídeos chegarem a milhares de pessoas, mas entenda, o meu entusiasmo, a minha alegria está em fazer algo que está dentro de mim.
e não em fazer algo que vai gerar ou que vai responder a uma expectativa de outras pessoas, o que as pessoas esperam de mim. Não estou falando que a nossa vida ela tem que ser baseada 100% naquilo que a gente gosta de fazer ou naquilo que a gente quer fazer, o que nos dá prazer. Pelo contrário, muitas vezes a gente está errado também. Muitas vezes a gente precisa se dedicar a aprender, a se desenvolver, a ouvir pessoas. Eu comecei o vídeo falando de mentoria, sabe? A escutar pessoas que sabem mais do que a gente para a gente começar a tomar novos níveis, chegar a novos níveis de consciência para poder tomar decisões mais enraizadas, mais firmes, mais fortes, mais embasadas, sabe, mais assertivas. Mas, galera, você viver a vida tentando resolver, tentando preencher a expectativa dos outros, enquanto você está dizendo não para o que está dentro do seu coração, isso talvez seja a maior traição que você está vivendo com você mesmo e você não está entendendo, você não está vendo isso. Você vai se sabotar e eu vou usar se trair, né? Ou trair-se a si mesmo a vida toda, cara. Você tem um sonho no coração, mas você está se traindo esse sonho, que ele não vai sair daí. Você pode até botar ele debaixo de outras coisas, esconder e tal, mas mais cedo ou mais tarde ele vai gritar dentro de você e você talvez pague um preço muito alto de arrependimento ou de tempo perdido por ter tentado abafar esses sonhos, essas coisas, essas visões que você tem de vida dentro de você. Sabe? Quando você decide andar em ambientes que te fazem mal, e você diz, o que eu estou fazendo aqui? Você está se traindo. Quando você está se relacionando, muitas vezes por carência emocional, com pessoas que te tratam mal, que não te tratam bem, que te tratam com desprezo, que te tratam com deboche, com falta de educação, você está traindo a você mesmo. Eita, cara, isso é forte, viu? Geralmente esses temas aqui eu trabalho na minha live lá da Jornada da Sabedoria no nosso Instagram. Vou estar aqui para você seguir no Insta, @a Jornada da Sabedoria. E esses temas eu falo lá todo dia às 6h30 da manhã. Eu fico nesse despertar. O nome da live é Despertar. 6h30 da manhã todo dia, eu lhe convido a assistir. Mas eu preciso falar isso para você. Porque, presta atenção, eu preciso falar da minha vida porque a minha vida é o meu maior exemplo, é o que eu posso realmente dizer com convicção. Eu poderia falar aqui de vários exemplos de homens, de pessoas que acreditaram em si mesmo e que realizaram grandes coisas, mas eu nunca vou ter tanta propriedade para falar como falando de mim. E eu quero dizer isso para você. Quando eu pensei nisso hoje de manhã, alguém mandou uma mensagem dizendo assim, se ele não tivesse tirado férias, né, botou assim aspas, férias, ele hoje seria um dos maiores do Brasil. Cara, mas talvez na visão dele, porque o que importava para mim naquele momento e hoje também não era ser o maior do Brasil, sabe? Então você precisa parar de medir a sua vida com a régua dos outros. Essa frase poderia vir para cá e ganhar aqui uma edição especial. Pare de medir a sua vida com a régua dos outros, porque a estrutura é outra, sabe? Essa outra pessoa, ela tem dimensões de vida diferentes. Não dá para você ficar gerando uma vida dentro de uma conta que é outra pessoa que está fazendo. Você está se traindo, cara. Você está se traindo. E as outras traições, elas não são sobre nós, sabe? Quando alguém nos trai, seja profissionalmente, seja numa amizade, seja num relacionamento, quando alguém nos trai, não é sobre nós. É sobre a outra pessoa, é sobre o caráter dela, é sobre o comportamento dela, é sobre o que realmente está no coração daquela outra pessoa, beleza? Mas quando sou eu quem me traio, quando eu não respeito quem eu sou, quando eu não acredito num sonho meu, quando eu não acredito numa virtude minha, quando eu deixo
as vozes de fora falarem mais alto em mim do que a minha própria intuição, meus sentimentos, minhas convicções, estou falando que tudo isso tem a ver com convicções, coisas que você tem uma verdadeira convicção, beleza? Isso sai do âmbito emocional. O emocional, ele é um momento. Chacoalhou, bateu uma emoção, uma alegria, bora, vamos fazer. Eu já fiz viagens assim, eu já entrei em relacionamentos assim, eu já fiz investimentos assim, eu já fiz negócios assim, no auge da emoção, a maioria das vezes deram errado. Eu estou falando de convicção. Quando você trai as suas convicções, você está causando muito mais dano do que qualquer outra decepção que alguém pudesse cometer contra você, porque aqui é você com você mesmo. Eu estava lendo esses dias o livro de Epiteto e ele defendendo que a única coisa que nós temos controle na nossa vida é aquilo que está aqui, ó, aquilo que está aqui dentro. O que está aqui dentro eu posso controlar. Então, eu não posso controlar o que pensam de mim, eu não posso controlar o que os outros acham que eu deveria fazer, eu não posso, sabe, escolher como os outros vão me ver, eu não posso escolher como as pessoas vão me interpretar, eu não posso escolher como as pessoas vão me tratar, mas eu posso decidir como eu vou agir com relação a tudo isso e principalmente como eu vou me comportar de acordo com as minhas convicções, porque são minhas, são internas, são propriedades da minha alma, de quem eu sou, da minha identidade. Deu para entender? Profundo demais essa nossa conversa aqui, mas espero que tenha feito sentido para você. Se fez, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque essa coisa é chata. Todo mundo que faz vídeo no YouTube diz, se inscreve no canal. Cara, isso é uma ajuda para a gente continuar, né? É uma ajuda para que esse vídeo chegue a outras pessoas, é uma ajuda para que você gostou desse assunto, você receba uma notificação assim que sair um vídeo novo, é uma ajuda para a gente estar mais perto, é uma ajuda para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante quando você dá um like e ele, sabe, o algoritmo vai distribuindo, a cada like que a gente recebe, ele vai soltando como se fosse para mais pessoas. Então isso faz uma grande diferença, seu comentário faz uma grande diferença, coloca teus comentários aí, diz o que você achou. Se faz sentido para você nos acompanhar nessa jornada, seja muito bem-vindo. Já falei do nosso Instagram, já falei do nosso site, não, né? Coloca aqui meu editor, www.ajornadadasabedoria.com.br. Você vai encontrar o meu livro. Se eu pudesse vender conselhos, vai encontrar esses outros livros também. Tem outros vídeos aí no nosso canal, muita coisa legal, sempre para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Tamo junto, bom demais estar aqui com vocês e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!